pré-jogo, careca, pré-jogo. Não. Às 21 horas o Vasco joga contra o Juventude, jogo importante. A gente vai falar isso quando eu terminar de fazer a parte 2 do que eu iniciei ontem e não falei tudo. Não falei tudo. Eu acho que é mais importante do que o jogo que a gente vai ter logo mais, às 21 horas. Daqui a pouco, são 19 horas agora, mas eu não vou fazer pré-jogo. Não é pré-jogo. Eu vou falar para vocês por que o Vasco não pode ser vendido ou por que o Vasco ainda não foi vendido pela gestão do Pedrinho. Vamos aos fatos. Saiu uma matéria no Lance dizendo que o Genoa estava sendo colocado à venda. Só que a gente sabe, quem acompanha o canal sabe, que desde maio todos os clubes da 777 foram postos à venda, desde que a Moelis participou, a Moelis, que foi trazida pela ACAP, participou de todo esse processo envolvendo a 777 e a ação que eles estão tendo lá na Justiça dos Estados Unidos contra a Lindenhall, ou Lindenhall contra 777 Partners. E a gente tem um clube que não é da 777, que é o Everton, que foi comprado ou foi feita uma oferta ou está em negociação para ser vendido, que é o Everton. Mas, porra, careca, o Everton, a 777 não comprou o Everton. Não faz parte desse bojo dos clubes da 777. Sim, mas o Everton pode nos dar uma grande dica, ou o Everton é um espelho do Vasco, porque o Everton, apesar dele não ter sido comprado pela 777, lembra daquele empréstimo ponte de 70 milhões que a 777 de cabresto, tá? Um empréstimo de cabresto que a 777 fez para comprar o Vasco. O Vasco nem SAF era ainda. Irmão, o Vasco nem SAF era ainda. Mas já tinha sido vendido para a 777 por causa daquele empréstimo ponte, que a gente já viu que no Banco Central não tem registro desse dinheiro vindo de fora. Esse dinheiro provavelmente veio de dentro do Brasil para o Clube de Regatas Vasco da Gama, um empréstimo de 70 milhões que se acabou ali em 3 meses, ou menos de 3 meses, um empréstimo que era para o ano todo. E foi esse empréstimo que fez com que o Vasco ficasse refém da 777. Lá no Everton, eles fizeram a mesma coisa. Eles tentaram comprar o Everton, tiveram a prioridade de compra, porque eles injetaram dinheiro no Everton. Careca, mas a 777 não é dona do Everton, não. O dono do Everton é o Farhad Machi, é o antigo dono. E a gente tem o Dan Fredkin como um novo comprador, um cara que está querendo comprar o Everton. Então a gente tem o antigo proprietário, o Farhad Machi, e a gente tem o Dan Fredkin, dono do Roma e que está tentando comprar o Everton. E a venda do Everton já teria sido concretizada se não houvesse o George Craig Vander. Meu irmão, olha só. A 777 tentou comprar o Everton, injetou dinheiro por causa do estádio lá do Everton, que eles estão construindo lá, o novo estádio. E não foi dinheiro da 777, foi dinheiro da ACAP. A ACAP, que é há mais de 7 anos credora, parceira, investidora e controladora da 777. Se a ACAP é controladora da 777 há mais de 7 anos, quem colocou o dinheiro no Everton, quem tentou comprar o Everton foi a ACAP. Quem comprou o Vasco não foi a 777, foi a ACAP. E aí o que acontece? Apesar da 777 ser um potencial comprador do Everton, ter aquela exclusividade de compra, né, de bancar a parte das obras lá do estádio do Everton, bancar salários atrasados, enfim, injetar 200 milhões de libras. Eles não conseguem passar pela regulação da Premier League, eles não conseguem, inclusive, honrar compromissos firmados com o antigo proprietário, que era o Farhad Machi. Então eles perdem o direito de compra, o prazo se acaba. E detalhe, tá? Se eles tivessem feito o que a Premier League pediu para que eles fizessem, dando provas de que eles tinham esse dinheiro para comprar o Everton,
E se eles tivessem honrado o compromisso com Farhad Machi, hoje eles seriam donos do Everton, tá? Só que eles não cumpriram nada, foi feito um prazo para eles depositarem um dinheiro, comprar, enfim, para eles provarem que tinham condições de comprar o Everton, e a 777 não provou que tinham condições de comprar um clube da Premier League. E eles saem de cena, só que tem um porém. Eles são credores hoje do Everton por aqueles 200 milhões de libras que eles injetaram dentro do Everton, fazendo com que qualquer comprador do Everton tenha que negociar não só com Farhad Machi, mas com a 777 também, porque é um empréstimo, rola juros, e assim como foi no Vasco, tá? Lembram do empréstimo de 70 milhões? Que se o Vasco não fosse adquirido pela 777, ia ter mais de, 12% de juros? Assim eles fizeram lá no Everton. Quem comprar o Everton tem que negociar não só com Farhad Machi, mas também com a 777, com a ACAP, porque foi a ACAP que emprestou o dinheiro para a 777, dinheiro a juros. E esse é o ponto principal desse vídeo e inclusive está ligado ao Vasco. Por quê? Porque além do Dan Fredkin, que quer comprar o Everton, ter que negociar com o antigo proprietário Farhad Machi, ele tem que negociar também com a ACAP, senão a venda não é concretizada, porque a ACAP é uma credora do Everton. E é aí que está o problema, tanto para o Everton, que nem a 777 nem chegou a comprar, mas injetou dinheiro. Imagine os clubes que eles são proprietários, que é Vasco, Genoa, Standard Liège, Hertha Berlim, Melbourne Victory, Red Star. Irmão, estamos fodidos. Por quê? Porque a 777 deu garantias dos ativos de futebol para Lindenhall no empréstimo de 600 milhões de dólares. Não pagou, eu vou resumir bem, tá? Eu vou resumir bem o que aconteceu. 4 empresas do grupo 777 pegou empréstimo com a Lindenhall. Empréstimos que chegam ao valor de 600 milhões de dólares. Deram como garantias ativos que não existiam. Ou ativos que já tinham sido dados como garantias para outros investidores. E dentre essas empresas está a controladora de todos os clubes de futebol da 777. Então a Lindenhall questiona a 777, porra, esses ativos aí vocês não têm, e outra coisa, vocês já deram para outros. Como é que você pode dar como garantia para empresas diferentes que fazem empréstimo para você do mesmo ativo? E ela entra na justiça. Inclusive o Josh Craig Vander diz, ele é filmado e ele deixa ser filmado dizendo o seguinte: realmente eu errei. Esses ativos aí eu já tinha dado como garantia para outros, eu não tenho esses ativos. Ele deixa se filmar falando isso. E a Lindenhall entra com processo nos Estados Unidos de fraude, é claro, é óbvio. E ainda usa esse vídeo do Josh dizendo que realmente, porra, ele errou. O Josh é registrado no processo como dizendo que ele não tem, a 777 não tem condições de pagar por esse empréstimo de 600 milhões de dólares. E aí, é claro, o que a Lindenhall faz? Irmão, não tem dinheiro não? Bloqueia os ativos dele. Todos os ativos, inclusive os clubes de futebol. Por isso que o Everton, apesar do Everton não ser um ativo da 777, mas a 777 é uma credora do Everton. 200 milhões de libras. E por isso que tá dando merda lá. Por isso que tá dando merda. Porque para o Fredkin comprar o Everton, tem que passar pelo tribunal lá de Nova York. Tem que passar pela Lindenhall.
A Lindenham já conseguiu essa liminar de bloqueio dos ativos da 777, incluindo o Vasco, incluindo o Everton, incluindo o Genoa, que disseram aí que estava para ser vendido. O Genoa vai ser vendido. Tem que passar pelo crivo da Lindenham. Por quê? Porque a empresa que controla todos esses clubes de futebol da 777 garantiu todo o investimento da Lindenham. E é justamente por isso que o Vasco até hoje não foi vendido para outra empresa. Porque tem um processo nos Estados Unidos onde você tem uma empresa que diz que a 777, 4 empresas da 777 forneceram para ela ativos, né, de garantias, de empréstimo, ativos que não pertenciam a ela ou que já tinham sido feitos para outras empresas. E uma dessas 4 empresas que garantiram, né, os ativos para a Lindenham está a controladora de todos os clubes da 777, incluindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que o Vasco ainda não foi vendido pelo Pedrinho. E não adianta querer justificar bom momento, campo e bola, que o Pedrinho está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque ele tirou o Vasco da 777. Ele não tirou o Vasco da 777. Ele entra com uma liminar na justiça e entra também na arbitragem. E ele suspende por 90 dias tanto a arbitragem quanto a liminar na justiça comum. Para que ele faz isso? Para fazer acordo com a 777. O problema é que tem um pedregulho desse tamanho que se chama Lindenham. E mesmo que a Lindenham aceite que o Friedkin compre o Everton, não, tudo bem, vamos deixar eles comprar e recolhe esse dinheiro e coloca em juízo, porque não tem trânsito julgado, tá, galera? O que a Lindenham conseguiu é uma liminar bloqueando os ativos da 777, ou a CAP, inclusive, tá? A CAP está atrelada a esse processo também, para venda. Mas mesmo que a Lindenham aceite, não, vamos vender o Everton, vamos vender, e a Lindenham aceite vender e esse dinheiro vá a juízo e fique lá até que seja transitado e julgado tudo que está acontecendo em relação a Lindenham e 777, inclusive a justiça pode dar ganho de causa a 777. Não tem uma decisão em trânsito e julgado, são liminares. A Lindenham conseguiu uma liminar bloqueando os ativos, todos os ativos, da 777, inclusive os clubes de futebol. Mas não é uma decisão em trânsito e julgado. E a Lindenham diz o seguinte, para vender tem que passar por mim, eu tenho que aprovar. Então vamos lá. Mesmo que a Lindenham olhe para o Everton e veja o seguinte, tá, pode vender, não chega no valor de que a 777 deve, ou 777/CAP, deve para a Lindenham, que são 600 milhões de dólares. Lembrando que a 777 investiu no Everton 200 milhões de libras. 600 milhões de dólares é muito maior do que 200 milhões de libras, é claro. Então, assim, o Clube de Regatas Vasco da Gama ainda irá sofrer muito diante desse processo, até que esse processo seja resolvido e inclusive podem incluir o Vasco nesse processo também, tá? O Vasco é um ativo da 777. A 777 tem 31% da Vasco SAF. 310 milhões de reais. Galera, olha só, é uma coisa complexa, é uma coisa que eu estive errado o tempo todo e no próximo vídeo eu vou falar para vocês, porque eu achei sim que tinha que entrar na justiça, se bem que o que eu pensei foi entrar na justiça para tirar essa porra dessa empresa muquirana de demônio. Falida. Desde que comprou o Vasco estava falida. Porra, um cara que dizem, né, que tem 50 bilhões, seu Carlos Osório, que tem 50 bilhões de ativos nessa empresa, não deixa de pagar o seu cartão de crédito pessoal e nem o cartão de crédito corporativo. Não financia ou não pega empréstimo para comprar uma sede para a sua empresa e nem para a sua casa. E detalhe, tá? Já foi despejado da sede de Miami e está na Justiça de Nova York para ser despejado também da sede de Nova York.
Puta que pariu, esse cara nunca teve dinheiro, irmão. Nunca. Um ex-traficante, réu confesso, que só não foi preso porque foi réu confesso e que foi X9 em outro caso, denunciou um monte de coisa lá para não ser preso, ficou em liberdade condicional por causa disso, porque foi réu confesso e porque ajudou a justiça, lá os policiais, a resolverem um outro caso. Puta que pariu, um cara desse não vai ter dinheiro para comprar o Vasco. Mas, eu já falei isso aqui 1000 vezes e não vou ficar repetindo. Desde o início eu bati nessa tecla. Desde o início, esse cara não tem dinheiro, a 777 não tem dinheiro pra caralho. Enfim, infelizmente aí a verdade está sendo posta à tona e eu estive errado também quando pedi para que fosse entrado na justiça e retirasse essa empresa. Mas também eu não pedi acordo, né? De tudo eu não estou errado não, porque eu pedi para que entrasse na justiça e tirasse essa empresa. Não fizesse acordo com ela igual o Pedrinho está fazendo. Galera, próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Já são 8 horas da noite, 9 horas, Vasco e Juventude. O Vasco precisa vencer esse jogo. De forma alguma a gente pode perder. Os times de baixo já estão chegando. Criciúma venceu, Grêmio venceu, Fluminense venceu, o Vitória empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passa o Vasco. Ele fica com 37 pontos, o Vasco com 36. Hoje, agora, nós somos o 10º colocado. O Vitória chega a 29 pontos, ou seja, o primeiro clube da zona de rebaixamento. Aumenta mais um ponto, o Vitória tem 29 pontos, 7 pontos a menos que o Vasco. Então o Vasco precisa vencer o Juventude ou não deixar o Juventude pontuar, porque o Juventude tem 33 pontos e se a gente tiver um resultado negativo, que é uma derrota, glória a Deus que isso não aconteça, o Juventude iguala os pontos do Vasco. Então assim, estamos bem no campeonato ainda, estamos na 10ª posição, a 7 pontos da zona de rebaixamento, mas não pode dar mole não, irmão. Não pode dar mole. Enquanto não fizer os 45 pontos, tem que jogar com seriedade. A gente está na semifinal da Copa do Brasil, mas nem por isso a gente pode dar mole no Campeonato Brasileiro não, porque quando a gente foi rebaixado, a gente tinha 7 jogos para fazer apenas 7 pontos e não fizemos. Hoje nós temos 11 jogos para fazer. Apesar de estarmos na 29ª posição, temos um jogo atrasado contra o Cuiabá. Então o Vasco tem 10 jogos para fazer 9 pontos. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos assistir ao jogo. Tamo junto, galera. Segunda-feira eu volto. Hoje eu não volto mais. Nem domingo. Segunda-feira. Segunda-feira eu volto. Tamo junto. Ah! Domingo, bem lembrado, tá? 65123. Para você que é do Rio de Janeiro, vote no Roberto Monteiro, irmão, para vereador. Tive uma única conversa com o Roberto Monteiro, uma só. E nesse pouco tempo que eu conversei com ele, é gente como a gente, independente, tá? De ser de grupo político A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? Independente de gostar de alguém e não gostar, mas se alinha comigo no pensamento único de que o Vasco tem que ser dos vascaínos, irmão. Vai, ponto final, ponto final. Eu não tenho candidato a vereador nenhum, eu não vou votar nunca em Zé Colmeia. Pô, pelo amor de Deus. Cadê o Zé Colmeia, né? Ah, largou o Vasco para seguir a sua vida pessoal. Pô, e tem outro também, o Aquiles. Eu não voto nesses caras, irmão. Pelo amor de Deus, nada contra. Pode ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, caralho. Mas se tratando de Vasco, pelo amor de Deus, irmão. O cara que é de todos, de todos. Chega lá o Júlio Brandt, esse aqui é Vasco. Chega lá o Jorge Salgado, esse aqui é Vasco. Chega lá o Careca, esse aqui é Vasco. O Mário Coelho, esse, pô, pelo amor de todo mundo, esse aqui, ó, é Vasco. Não, irmão, tem que ter opinião. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, assim, meu voto é 65123 Roberto Monteiro, domingo. Só vou votar por causa dele, tá? Só vou votar por causa dele. Tamo junto, fui. Depois eu volto. Forte abraço.